Confissão Belga, artigo 1. O único Deus. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom, e uma fonte transbordante de todo o bem. Artigo 2. Como conhecemos a Deus? Nós o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo, perante os nossos olhos, é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20. Todos estes atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Segundo, Deus se faz conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Artigo 3. A Palavra de Deus. Confessamos que a Palavra de Deus não foi enviada nem produzida por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Depois Deus, por seu cuidado especial para conosco e para com a nossa salvação, mandou seus servos, os profetas e os apóstolos, escreverem sua palavra revelada. Ele mesmo escreveu com o próprio dedo as duas tábuas da lei. Por isso chamamos esses escritos de sagradas e divinas escrituras. Artigo 4. Os livros canônicos. A Sagrada Escritura consiste de dois volumes, o Antigo e o Novo Testamento, que são canônicos e não podem ser contraditos de forma alguma. A Igreja de Deus reconhece a seguinte lista: os livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 livros de Moisés; Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, os 12 livros históricos; Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, os 5 livros poéticos; Isaías, Jeremias com Lamentações, Ezequiel, Daniel, os 4 profetas maiores; Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, os 12 profetas menores. Agora os livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelistas; Atos dos Apóstolos, o livro histórico; Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, as 13 cartas do apóstolo Paulo, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, as cartas gerais, e Apocalipse, o livro profético. Artigo 5. A autoridade da Sagrada Escritura. Recebemos todos esses livros e somente esses como sagrados e canônicos para regular, fundamentar e confirmar nossa fé. Cremos, sem dúvida nenhuma, em tudo o que eles contêm, não tanto porque a Igreja os aceita e os reconhece como canônicos, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que eles vêm de Deus, como eles mesmos provam. Pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas neles se cumprem. Artigo 6. A diferença entre os livros canônicos e os livros apócrifos. Distinguimos esses livros sagrados dos livros apócrifos, que são os seguintes: 1ª e 2ª Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, os acréscimos ao livro de Ester e Daniel, a oração de Manassés e 1ª e 2ª Macabeus.
A igreja pode ter esses livros e deles tirar ensino, na medida em que concordem com os livros canônicos. Porém, os apócrifos não têm poder e autoridade com os quais o seu testemunho possa confirmar qualquer artigo da fé ou da religião cristã, e muito menos podem diminuir a autoridade dos livros sagrados. Artigo 7. A Sagrada Escritura, perfeita e completa. Cremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Nela, Deus escreveu, por extenso, toda a maneira de servi-lo. Por isso não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos ou um anjo vindo do céu, como é dito em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ensinar outra coisa senão aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela. Assim se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima e em todos os sentidos completa. Não se pode igualar os escritos de homens às escrituras divinas, por mais santos que tenham sido os autores. Nem se pode igualar a verdade de Deus, costumes, popularidade, antiguidade, sucessão de tempos ou de pessoas, ou concílios, decretos e resoluções. Pois a verdade está acima de tudo, e todos os homens são mentirosos, e mais leves que a vaidade. Por isso, rejeitamos de todo o coração tudo o que não está de acordo com essa regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinaram. Provai os espíritos, se procedem de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. 2 João 10. Artigo 8. A Trindade, um só Deus, três pessoas. Conforme essa verdade e a palavra de Deus, cremos em um só Deus, que é um único ser em quem há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas são realmente, desde a eternidade, distintas conforme os atributos próprios de cada pessoa. O Pai é a causa, a origem e o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Filho é o Verbo, a sabedoria e a imagem do Pai. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é a eterna força e o eterno poder. Essa distinção não significa que Deus está dividido em três pessoas, pois a Sagrada Escritura nos ensina que cada um destes três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem a sua própria existência, distinta por seus atributos, de tal maneira, porém, que essas três pessoas são um só Deus. É claro, então, que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Pai, que também o Espírito Santo não é o Pai ou o Filho. Entretanto, estas pessoas assim distintas não são divididas nem confundidas entre si, porque somente o Filho se tornou homem, não o Pai ou o Espírito Santo. O Pai jamais existiu sem seu Filho e sem seu Espírito Santo, pois todos os três têm igual eternidade no mesmo ser. Não há primeiro nem último, já que todos os três são um só em verdade, em poder e em bondade e em misericórdia. Artigo 9. O testemunho da Escritura sobre a Trindade. Tudo isso sabemos tanto pelo testemunho da Sagrada Escritura, como pelas obras das três pessoas, principalmente por aquelas que percebemos em nós. Os testemunhos das Sagradas Escrituras que nos ensinam a crer na Trindade se acham em muitos lugares do Antigo Testamento. Não é preciso listá-los, mas somente escolhê-los cuidadosamente. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Assim também em Gênesis capítulo 3, versículo 22, diz: eis que o homem se tornou como um de nós. Com isso, se mostra que há mais de uma pessoa em Deus, porque ele diz: façamos o homem à nossa imagem. E em seguida indica que há um só Deus, quando diz: Deus criou. É verdade que ele não diz quantas pessoas há,
mas o que para nós é um tanto obscuro no Antigo Testamento é bem claro no Novo. Quando nosso Senhor foi batizado no Rio Jordão, ouviu-se a voz do Pai que disse: Este é o meu Filho amado, em Mateus capítulo 3, versículo 17. Enquanto o Filho foi visto na água, o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba. Além disso, Cristo instituiu para o batismo de todos os fiéis esta forma, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. No Evangelho segundo Lucas, o anjo Gabriel diz a Maria, mãe do Senhor: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Do mesmo modo, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Em todos estes lugares, nos é ensinado que há três pessoas e um só ser divino. Embora essa doutrina ultrapasse o entendimento humano, cremos nela, baseados na palavra, e esperamos desfrutar seu pleno conhecimento e fruto no céu. Devemos considerar também a obra própria que cada uma dessas três pessoas efetua em nós. O Pai é chamado de nosso Criador por seu poder, o Filho, nosso Salvador e Redentor por seu sangue. O Espírito Santo é nosso santificador, porque habita em nosso coração. A verdadeira Igreja sempre tem mantido a doutrina da Trindade, desde os dias dos apóstolos até hoje, contra os judeus, os muçulmanos, os falsos cristãos e os hereges como Marcião, Mani, Praxias, Sabélio, Paulo de Samosata, Ário e outros. A antiga Igreja os condenou com toda razão, por isso aceitamos de boa vontade, nessa matéria, os três credos ecumênicos, a saber, o apostólico, o niceno e o atanasiano. Aceitamos também o que a Igreja Antiga determinou em conformidade com esses credos. Artigo 10. Jesus Cristo é Deus. Cremos que Jesus Cristo, segundo sua natureza divina, é o único Filho de Deus, gerado desde a eternidade. Ele não foi feito nem criado, pois assim seria uma criatura, mas é de igual substância do Pai. Coeterno, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, 3. Igual a ele em tudo. Ele é o Filho de Deus, não somente desde que assumiu nossa natureza, mas desde a eternidade, como os seguintes testemunhos nos ensinam, ao serem comparados uns aos outros. Moisés diz que Deus criou o mundo, e o apóstolo João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, que ele chama de Deus. O apóstolo diz que Deus fez o universo por seu Filho, e também que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Segue-se necessariamente que aquele que é chamado de Deus, o Verbo, o Filho e Jesus Cristo, já existia quando todas as coisas foram criadas por ele. O profeta Miqueias, referindo-se ao Messias, diz: cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A carta aos Hebreus testemunha que ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. No capítulo 7, versículo 3. Assim, ele é o verdadeiro e eterno Deus, o Todo-Poderoso, a quem invocamos, adoramos e servimos. Artigo 11. O Espírito Santo é Deus. Cremos e confessamos também que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede de ambos. Na ordem, ele é a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade e glória com o Pai e com o Filho, verdadeiro e eterno Deus, como nos ensina a Sagrada Escritura. Artigo 12. A criação do mundo e dos anjos. Cremos que o Pai, por seu Verbo, quer dizer, por seu Filho, criou do nada o céu, a terra e todas as criaturas quando bem lhe aprouve. A cada criatura ele deu sua própria natureza e forma,
e sua própria função para servir ao seu Criador. Também ainda hoje ele sustenta todas essas criaturas e as governa segundo sua eterna providência e por seu infinito poder, para servirem ao homem, a fim de que este sirva a seu Deus. Ele também criou os anjos para serem seus mensageiros e servirem aos eleitos. Da posição excelente em que Deus os tinha criado, alguns deles caíram na eterna perdição, mas os outros, pela graça de Deus, perseveraram e continuaram em sua primeira posição. Os demônios e os espíritos malignos são tão corrompidos que são inimigos de Deus e de todo o bem. Como assassinos, com toda a sua força, estão à espreita da igreja e de cada um de seus membros para demolir e destruir tudo com a sua astúcia. Por isso, por causa de sua própria malícia, estão condenados à maldição eterna e aguardam a cada dia seus tormentos terríveis. Nesse ponto, rejeitamos e detestamos o erro dos saduceus, que negam a existência de espíritos e de anjos. Também o erro dos maniqueus, que dizem que os demônios têm origem em si mesmos e são maus por natureza. Eles negam que os demônios tenham se corrompido. Artigo 13. A providência de Deus. Cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas as dirige e governa conforme sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem sua determinação. Contudo, Deus não é o autor nem tem culpa do pecado que se comete, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz sua obra muito bem e com justiça, mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente. E não queremos investigar curiosamente as obras dele, que ultrapassam o entendimento humano, além da nossa capacidade de entender. Mas adoramos, humilde e piedosamente, a Deus em seus justos julgamentos que nos estão escondidos. Contentamo-nos em ser discípulos de Cristo para aprender somente o que ele nos ensina na sua palavra, sem ultrapassar esses limites. Esse ensino nos traz um inexprimível consolo quando aprendemos dele que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação de nosso bondoso Pai Celestial. Ele nos protege com cuidado paternal, dominando todas as criaturas de tal modo que nenhum cabelo, pois estes estão todos contados, e nenhum pardal cairão em terra sem consentimento do nosso Pai. Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30. Confiamos nisso, pois sabemos que ele reprime os demônios e todos os nossos inimigos, e que eles, sem sua permissão, não podem nos prejudicar. Por isso, rejeitamos o detestável erro dos epicureus, que dizem que Deus não se importa com nada e entrega tudo ao acaso. Artigo 14. A criação do homem, sua queda e sua incapacidade de fazer o bem. Cremos que Deus criou o homem do pó da terra e o fez e formou conforme sua imagem e semelhança, bom, justo e santo, capaz de concordar em tudo com a vontade de Deus. Mas, quando o homem estava naquela posição excelente, não a valorizou e não a reconheceu. Dando ouvidos às palavras do diabo, submeteu-se por livre vontade ao pecado, e assim à morte e à maldição, pois transgrediu o mandamento da vida que tinha recebido, e pelo pecado separou-se de Deus, que era sua verdadeira vida. Assim, ele corrompeu toda a sua natureza e mereceu a morte corporal e espiritual, tornando-se ímpio, perverso e corrupto em todas as suas práticas. Perdeu todos os dons excelentes que tinha recebido de Deus. Nada lhe sobrou desses dons, senão pequenos traços que são suficientes para deixar o homem sem desculpa, pois toda a luz em nós se tornou trevas, como nos ensina a Escritura. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aqui o apóstolo João chama os homens de trevas. João capítulo 1, versículo 5. Por isso rejeitamos todo o ensino contrário sobre o livre-arbítrio do homem,
porque o homem somente é escravo do pecado e não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Quem se gloriará de fazer alguma coisa boa pela própria força, se Cristo diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer? Quem falará sobre sua própria vontade, sabendo que o pendor da carne é inimizade contra Deus? Quem ousará vangloriar-se sobre seu próprio conhecimento, reconhecendo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus? Em resumo, quem apresentará um pensamento, admitindo que não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas que a nossa suficiência vem de Deus? Por isso, devemos insistir nessas palavras do apóstolo: Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Pois somente o entendimento ou a vontade que Cristo opera no homem está em conformidade com o entendimento e a vontade de Deus, como ele ensina: sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Artigo 15. O pecado original. Cremos que pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu por todo o gênero humano. Esse pecado é uma depravação de toda a natureza humana e um mal hereditário, com o qual até as crianças no ventre de suas mães estão contaminadas. É a raiz que produz no homem todo tipo de pecado. Por isso é tão repugnante e abominável diante de Deus, que é suficiente para condenar o gênero humano. Nem pelo batismo o pecado original é totalmente anulado ou destruído, porque o pecado sempre jorra dessa depravação como água corrente de uma fonte contaminada. O pecado original, porém, não é atribuído aos filhos de Deus para condená-los, mas é perdoado pela graça e misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que eles podem continuar descuidadamente em uma vida pecaminosa. Pelo contrário, os fiéis conscientes dessa depravação devem aspirar a livrar-se do corpo dominado pela morte. Nesse ponto, rejeitamos o erro do pelagianismo, que diz que o pecado é somente uma questão de imitação. No próximo áudio continuaremos com os próximos artigos. Que Deus possa abençoar a sua vida e que esse estudo sempre nos conduza a uma vida de humildade, piedade e genuína devoção a Deus e serviço aos irmãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.